Boa noite, meus amigos. Vou fazer esse vídeo aqui em referência à primeira medida que a nossa governadora, Fátima Bezerra, tomou aqui no estado do Rio Grande do Norte. O que acontece? Essa primeira medida foi o quê? Uma medida decretando o estado de calamidade. Mas qual o estado de calamidade? Bom, nós não nos encontramos, graças a Deus, em nenhum enfermo, seja ele natural ou provocado. Nesse caso, o estado de calamidade refere-se ao estado de calamidade financeira, ou no caso, estado de emergência, né? E quem é que pode decretar? Vamos falar um pouquinho do estado de calamidade. Quem é que pode decretar o estado de calamidade? O prefeito ou os governadores de cada unidade federada ou de cada município pertencente às unidades federadas. Tá certo? O que ocorre? Os decretos permitem que secretários e dirigentes da administração pública estadual adotem medidas excepcionais necessárias à racionalização de todos os serviços públicos. Certo? Como eu já disse, quem pode acionar essas situações é o governador ou o prefeito. Certo? Qual a situação, no caso, entre estado de emergência e calamidade pública? Bom, o que diferencia um do outro? Vamos lá. O estado de calamidade pública é decretado apenas nos casos mais graves ou quando, no caso, o poder público fica comprometido no que tange a sua capacidade de gerir, certo? A situação de emergência refere-se a danos menores, a situações menores, né? Que, no caso, comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder público. Essa seria basicamente a diferença um do outro. A aprovação também depende do governo federal, não é simplesmente ela chegar e decretar e ser aprovado, tá certo? A situação de emergência e estado de calamidade precisam ser reconhecidos pela União, certo? Que através desse reconhecimento os recursos federais sejam alocados para esses entes federados que fizeram essa declaração. Tá, joia? E tem algumas particularidades. Por exemplo, é preciso haver um prejuízo econômico público equivalente a pelo menos 8,33% público, certo? Da receita corrente líquida anual daquele ente federado. Ou prejuízo privado em mais de 24,93%. Quer dizer, não é simplesmente chegar a decretar e que a coisa vai fluir, vai acontecer, entendeu? Existe uma série de pormenores que vai realmente dar, vamos dizer assim, vida a esse decreto, certo? O que pode ser feito em um estado de calamidade pública? Em situações extremas, requer, no caso, medidas extremas. Tá joia? Pois bem, vamos lá. A Constituição permite que, em caso de calamidade pública, o governante tome os chamados empréstimos compulsórios. Tá joia? Além disso, o governante pode passar a parcelar as dívidas, atrasar a execução de gastos obrigatórios e antecipar o recebimento de receitas. Então vamos lá, gente. No estado, no nosso caso aqui, né, estado de calamidade pública, no caso, estado de calamidade financeira, tá certo? Diante desse texto aqui, observa que se não for feito realmente um trabalho que visa realmente a sanar a situação, em vez de conseguir resolver um problema, vão conseguir outros. É mais ou menos assim. Como você, certo? Vamos lá, vamos supor que você esteja no vermelho, tá? E para sanar um problema,
financeiro, você faz um empréstimo, tá? E você, por negligência, por uma situação adversa, mas por negligência, você negligencia o pagamento dessas parcelas do empréstimo que você fez. Aí você é apertado pelo ente que lhe fez o empréstimo e você faz o quê? Lança a mão do seu cheque especial. Perceba, você já estava no vermelho, tá? Já fez um empréstimo para poder quitar aquele débito, logo você assumiu o outro, só que parcelado, né? E com isso você, em tese, ganharia tempo e fôlego para ir pagando o débito e agilizando outras coisas. O que foi que você fez? Você não pagou as parcelas. Aí, para você quitar aquelas parcelas que estavam em atraso, você lançou mão do seu cheque especial. Agora você tem 2 débitos com 2 percentuais de cobrança diferentes. Então, em vez de você resolver um problema, você arranjou mais 2. Basicamente é isso que diz aqui. É isso que diz aqui. Vai poder lançar mão e dividir. Quer dizer, se não houver uma responsabilidade nesse quesito aqui, fatalmente vai dar ruim. Certo? Pela nossa Constituição, tá, eu peguei aqui um texto, eu não localizei aqui o nome do rapaz. No site eu vi, mas depois eu vou fazer a menção dele. É justo, o trabalho é dele. Na nossa Constituição não existe menção no tocante a estado de calamidade financeira. Tá? A exemplo do Rio, em 2016, e no Rio Grande do Sul também. Eu não me recordo agora aqui o período, o ano, mas foram os 2 estados em que foi feito essa situação, entendeu? O que ocorre? Muitas das medidas típicas do estado de calamidade pública não se aplicam à calamidade financeira. O efeito legal mais importante para os estados em calamidade financeira é a flexibilização de algumas regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo? Isso, o que ocorre? Recentemente, antes da virada do ano, o Congresso deu uma liberalidade para os prefeitos, tá? De simplesmente ignorar a Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que eles pudessem operacionalizar o seu município. Aqueles que têm responsabilidade realmente vão usar essa folga, né, para conseguir se articular e fazer a coisa acontecer e conseguir dar um equilibrado nas contas do município. Outros vão simplesmente avacalhar o negócio, o que já está ruim vai ficar pior. Vai fazer o que normalmente é feito na nossa política. Vai jogar o problema para o futuro governante, o futuro prefeito. Tá, já? E isso é ruim. E eu, no meu entendimento, eu não entendo muito de política, mas eu acredito que isso foi um ato irresponsável. Isso foi um ato irresponsável. Entendeu? Por conta de todos pagam. Alguns prefeitos vão fazer realmente o que tem que fazer, mas outros, no cotidiano, no normal, não vão fazer não. Bom, eu trouxe esse texto para dar uma pincelada nessa situação da nossa governadora, na sua primeira medida, e dizer o seguinte, meu ponto de vista com relação a isso daí. Não haveria necessidade de se decretar estado de calamidade. O que deveria ser feito, como tem um trecho lá no texto, que diz, em situações extremas, medidas extremas. O que acontece? Ela pegou um estado com um déficit de mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Perceba, via de regra, numa empresa privada, a última pessoa que recebe é o dono da empresa, o seu prolabore. No Estado, não é assim que acontece. O que ocorre? Aqueles que têm o maior salário, ou seja, os deputados estaduais, os deputados federais, prefeitos, governadores, essa turma que tem um salário
maior são os primeiros que recebem. O restante, professor, médico, policial, os outros servidores recebem por último se tiver dinheiro. Aqui no estado, o que acontece? É feito, no caso do município, é feito um fatiamento de tanto a tanto. Por exemplo, de um salário mínimo até R$ 1.500 é pago até o dia tal. De 1.501 até tanto é pago de X a X período do mês. E assim vai sequencialmente. O prefeito aqui de Natal, ele tem honrado no tocante ao pagamento dos seus funcionários públicos, tá certo? Contudo, não é o mesmo que ocorre no estado. Haja vista que a polícia, a polícia civil, está sem receber o 13º de 2016 e 2017 e 2018. E, salvo engano, também parte do salário de dezembro de 2018. Então, assim, é muito ruim. São pessoas que estão lá na ponta, literalmente botando a sua vida em risco para poder nos defender. E não é justo que o Estado os tratem dessa forma. Então é o seguinte, uma situação extrema, medidas extremas. Eu, no lugar da governadora, faria o seguinte: por pelo menos 18 meses vai haver uma situação de austeridade no Estado. Austeridade para quem? Para o pequeno? Não, porque nós sempre pagamos. Eu faria diferente. Começa de cima para baixo. O exemplo vem de cima para baixo. Ou seja, a chuva ela vai de cima para baixo, não é o contrário. Entendeu? Então, se o meu filho vê o meu exemplo positivo, ele com certeza ele vai executar de uma maneira positiva. Se ele vê negativo, ele vai executar da forma negativa. Então, o governador deveria fazer o seguinte, a governadora, no caso, deveria fazer o seguinte: reduzir os seus salários de todos que recebem acima de R$10.000, todos, sem exceção, que recebem acima de R$10.000, cortar o salário em 50%. 50%. Os deputados estaduais e federais, e isso vale também para os prefeitos, isso vale também para os vereadores, os seus cargos comissionados reduzir em 50%. Uma redução em 50%. Tá joia? Os seus benefícios, no que tange a recebíveis, extingui-los por 18 meses. Eu garanto a vocês, conta de padaria, bem simplesinho fazer, eu imagino que aí em 18 meses se conseguiria resolver ou chegaria muito próximo disso. E caso não fosse possível, estendesse por mais um ano, entendeu? Até resolver. Isso demonstraria, não só para o Estado e os seus eleitores, que a senhora perdeu em apenas 3 municípios, Natal, Parnamirim e Carnaúba dos Dantas, de que a senhora veio para realmente fazer a diferença. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Na boca tudo é fácil, de boca só beijo, execução é que é difícil. Então, essa é a minha dica para a senhora. Eu, no seu lugar, faria isso. Contudo, é uma medida impopular para os que estão nesse nível. É difícil quando mexe no bolso. Só que o pequeno se mexe no bolso todos os dias. Não tem mais de onde tirar leite de pedra, não tem como tirar. Então, a forma que eu vejo para poder trazer o Estado de volta ao crescimento e de modo a equilibrar as contas seria daí. É só uma dica, viu? Obrigado, boa noite e fiquem com Deus.